Pessoal, vamos lá. Eu sou a Pamela, né? A gente vai agora dar continuidade ao nosso planejamento de sociologia. Então, a gente trabalhou sociologia clássica até aqui, né? Um pouquinho do positivismo do Augusto Comte, passamos pelo funcionalismo do Émile Durkheim, chegamos até o Max Weber com a sociologia compreensiva e agora nosso último autor da sociologia clássica é o Karl Marx. Karl Marx que já é conhecido, né, de todos vocês por conta das aulas de história, por conta das aulas de geografia, né, e também por conta da sua grande genialidade, né, ao produzir uma teoria sobre a desigualdade social, sobre a exploração do sistema capitalista e que se enquadra em muitos aspectos, não mais em todos, porém em muitos aspectos, a realidade brasileira, né, infelizmente, nesse sentido. O Marx é esse barbudo que está aparecendo aí na foto, um alemão que nasceu em 1818 e faleceu em 83, né? Então ele está ali circunscrito a sua obra, o seu pensamento, suas contribuições no campo da filosofia, da sociologia, da economia, todas no século XIX. Vamos lá, então? Só um instante, gente. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é um pouquinho contextualizar a obra do Marx, né? Ele está escrevendo no século XIX. Nesse momento, filosoficamente, a Alemanha é dominada por uma corrente chamada idealismo alemão, de quem faz parte, por exemplo, Hegel, que foi um autor muito influente no pensamento do Marx. Também havia uma corrente chamada socialismo utópico, né? Um conjunto de pensadores que acreditavam numa possibilidade de revolução, de mudar o sistema capitalista ao ponto de gerar uma igualdade completamente simétrica entre as pessoas. E a economia política vinha numa discussão já da questão do liberalismo não mais clássico, né? Mas dos autores neoclássicos. É uma tentativa de mostrar uma economia liberal um pouco mais aderente à realidade da época. A perspectiva do Karl Marx, sociologicamente falando, é uma perspectiva analítica, né? Então ele vai fazer uma análise. Essa análise parte da sociedade, que a gente chama de todo, e vai chegar até o indivíduo, que nós chamamos na sociologia de parte. Essa perspectiva dele é diferente da perspectiva do autor anterior que a gente estudou, Max Weber. O Max Weber parte do indivíduo para posteriormente chegar à sociedade, né? O grande objeto de estudo do Marx é o capitalismo. Ele é um autor, ele é um sociólogo que está preocupado com o sistema capitalista de produção, com todas as consequências para as relações sociais, para o convívio, né, entre as pessoas que esse sistema vai trazer. E aí a gente pode pensar, já entrando no pensamento do Karl Marx, o seu principal conceito, né? Como a gente vem vendo, a sociologia clássica ela é bastante conceitual, né? O principal conceito do Durkheim é o conceito de fato social, só relembrando, porque nunca é demais relembrar, né? Que é aquele que vai evitar que a sociedade entre numa anomia, numa crise, né? Que são as nossas regras, nossas leis, nossos costumes, aquilo que condiciona a nossa maneira de agir e pensar. O conceito principal do Weber é o conceito de ação social. Na verdade, a gente chama a sociologia weberiana de compreensiva, né? Ele chamou, porque para ele, para compreender a sociedade, o funcionamento da sociedade, era necessário compreender o que motiva o indivíduo, né, a agir, o que motivou a Pamela, por exemplo, a querer ser professora de sociologia, né? O que motiva vocês a parar, prestar atenção nessa aula, fazer os exercícios, o conceito de ação, né? Porque para o Weber, uma ação individual que causa um impacto no outro é uma ação social. O conceito principal do Karl Marx é o conceito de classes sociais. O Marx vai fazer uma análise do capitalismo muito, muito inovadora, muito original, que até aquele momento ninguém ainda tinha feito, né? Ele vai dizer que o capitalismo é um sistema
estruturado, fundamentado na desigualdade social. E como é que essa desigualdade social é representada? Pela existência de duas classes que ele vai chamar de classes antagônicas, ou seja, classes opostas, dialéticas, né? Uma que ele chama de burguesia, ele nomeia assim, e a outra que ele chama de proletariado. Então, a nomeação dessas duas classes sociais é uma nomeação feita pelo Marx. Quem é a burguesia? A burguesia é dona do que ele vai chamar de meios de produção. O que são os meios de produção? É tudo aquilo que no sistema capitalista produz capital, produz lucro, produz riqueza. A burguesia é dona da fábrica, a burguesia é dona das máquinas, a burguesia é dona dos locais onde as fábricas funcionam, né, das lojas, dos galpões e etc. E a outra classe? Outra classe é o proletariado. A palavra prole vem do latim, significa muitos filhos. Proletariado é a classe majoritária, é a maioria da população. E o proletariado, ele não tem meios de produção. Ele não tem propriedade privada. Os meios de produção, aquilo que produz capital, não é privado, não pertence ao proletariado. O que o proletariado tem, então? Ele tem o que o Marx vai chamar de força de trabalho. Ele vai vender essa força de trabalho para o burguês. E, em troca, ele recebe um salário. O Marx vai entender essa relação como uma relação de exploração, onde o burguês explora o proletário. A grande questão do Marx vai ser por que o proletário se submete a isso, que a gente vai ver daqui a pouco, ainda nessa aula. Bom, e aí ele vai fazer um quadro analítico do capitalismo. O capitalismo, então, é um sistema de produção onde só sobrevive nesse sistema quem detém capital. Eu preciso do capital para consumir. É um sistema baseado no consumo, onde tudo é uma mercadoria, tudo é um produto, tudo é vendido e comprado no mercado. E para comprar, eu preciso de capital. Como é que o proletariado vai auferir capital? Através da venda da sua força de trabalho. A força de trabalho é a única coisa que o proletariado tem para transformar em capital. E ao transformar em capital, ele vai conseguir sobreviver nesse sistema, né? Para o Marx, a força de trabalho, então, transforma-se em mercadoria. Essa força de trabalho pode ser um trabalho intelectual. Um exemplo é esse que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou, nesse momento, vendendo a minha força de trabalho. Eu sou socióloga, então a minha força de trabalho é intelectual. É o conhecimento que eu acumulei de sociologia ao longo de todos esses anos que eu estudei. Mas poderia ser também uma força de trabalho manual. Se eu fosse, por exemplo, uma carpinteira, ou se eu fosse, por exemplo, sei lá, uma sapateira e tal. Então, eu iria transformar em capital a minha força de trabalho proveniente dos meus braços e das minhas pernas. Então, ele vai dar esses dois tipos de força de trabalho. As duas se transformam em mercadoria. E ao se transformarem em mercadoria, são vendidas, possuem um preço, que vai ser, esse preço ele vai flutuar, ele vai oscilar através da lei da oferta e da demanda, né? Então, para o Marx, a força de trabalho vai adquirir sempre um valor de troca. Eu vou sempre trocar a minha força de trabalho por capital. Por quê? Porque eu preciso do capital, né, é abstrato, é só uma folha de papel, é só uma moeda, mas que nós, sociedade monetarizada, atribuímos um valor àqueles papéis e àquelas moedas, né? Para o Marx, essa relação da burguesia com o proletariado é uma relação de mais-valia. Ele vai dizer que o proletariado ele é explorado, mas ele não necessariamente percebe essa exploração, porque ela é meio que sutil, meio que velada, um tanto quanto oculta. O que seria essa mais-valia? Esse conceito é fundamental para o Enem. A mais-valia, na visão do Marx, seria aquilo que o trabalhador produz com a sua força de trabalho, seja intelectual ou manual, e que ele não é remunerado. É como se fosse um plus.
É aquilo que ele produz a mais e que ele não tem uma contrapartida, que ele não recebe o salário por aquela produção a mais, né? E aí o Marx, ele vai dizer pra gente que existem dois tipos de mais-valia, né? O tipo número 1 é a mais-valia absoluta, onde o burguês, ele lucra, ele explora o trabalhador, o proletário, aumentando a sua jornada de trabalho, tá? Lembrando que o Marx está escrevendo num contexto onde os direitos trabalhistas ainda não eram consolidados. Hoje não, hoje a gente tem a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, se um trabalhador com carteira assinada, né, com legalizado, ele trabalhar mais e não receber, ele pode entrar na justiça e denunciar o seu patrão. Mas, por exemplo, um trabalhador autônomo, um trabalhador que está numa relação contratual e não necessariamente de CLT, essa mais-valia ainda pode acontecer. E ele vai dizer que a mais-valia também pode ser relativa, que é aquela mais difícil ainda do trabalhador perceber que está sendo explorado. Como é que acontece essa mais-valia relativa? Quando o burguês, o patrão, ele, por exemplo, aumenta a produtividade, né, implantando novas tecnologias, novos procedimentos de produção. E aí ele aumenta a produtividade, mas a sua folha salarial, seus empregados, seus proletários continuam recebendo o mesmo valor, né, a mesma remuneração. Para o Marx, essa mais-valia relativa é responsável pelo que ele vai chamar de desemprego estrutural. Porque quando o burguês ele mecaniza, né, ele automatiza, ele usa inteligência artificial, robótica na sua fábrica, na sua indústria, essas máquinas vão acabar produzindo infinitamente mais do que a força de trabalho humana, do que o ser humano. Então ele desemprega, né? Ele manda embora um contingente de funcionários porque a máquina vai executar. E a máquina, trazendo para 2020, pode ser um software, pode ser uma catraca eletrônica, exemplo de Curitiba, com a questão dos trabalhadores, dos contadores dos ônibus, né? Então, pode ser uma série de questões que vá tornar determinada profissão, determinada categoria trabalhista não mais necessária. Então, a gente pode ter um desemprego estrutural proveniente da mais-valia relativa, segundo Marx. Mas a questão que eu levantei no início da nossa aula, por que o proletário ele se submete a essa exploração? Ele percebe que o burguês tem muito lucro, ele percebe, trazendo para os dias de hoje, que o burguês viaja para fora, que o burguês troca de carro, que o burguês e tal. Ele percebe isso, né? Ele também ele é alienado, mas ele também não é idiota, né? Então, por que ele não se revolta? Por que ele não se rebela? Porque, segundo Marx, a grande questão do proletário, que é também chamado de operário ou trabalhador, é que ele não tem uma consciência de classe. Em que sentido? Ele enquanto classe, né, enquanto grupo, não consegue ter a percepção da sua própria exploração, né? Os trabalhadores, na visão do Marx, não reconhecem que os produtos produzidos por eles são resultado do seu trabalho. E por que o Marx está fazendo esse diagnóstico? Ele está vivendo o boom da Revolução Industrial, né? Na Inglaterra, na Alemanha. Na Alemanha um pouco tardiamente, mas ele está vivendo. Então, por exemplo, essa caneta, né? Que é a caneta aqui do tablet. Digamos que eu, burguesa, tenho uma empresa que produz essa caneta. Os meus trabalhadores, os meus operários, ao final da minha caneta pronta, eles não conseguem identificar em que momento do processo produtivo da minha caneta que eles empregaram a força de trabalho. Se foi na tampa, se foi na tinta, se foi no corpo da caneta, se foi na parte de trás. Eles não conseguem perceber. Eles não conseguem entender que essa caneta só está pronta, só vai funcionar, só vai escrever, porque um número de pessoas empregou a sua força de trabalho ali. Eles não conseguem ter essa consciência, lembrando que o Marx está falando do século XIX, tá? Então, por conta disso, esse trabalhador, ele não entende o trabalho como um processo criativo, como um processo de inovação. Ele vê o trabalho apenas como um meio de ganhar um salário, comprar comida e sobreviver. Ele não consegue entender a utilidade do seu próprio trabalho, né? E aí, quais são os agravantes disso na visão do Marx, né?
uma alta do desemprego estrutural. Os meios de comunicação, eles acabam contribuindo muito para esse processo de alienação, porque os meios de comunicação vão, de alguma forma, né, defender a ideia do consumo, que esse proletário só é feliz se ele consumir. Se ele pegar o seu saláriozinho, que já é mínimo, e ir lá para o aniversário Guanabara e voltar com o carrinho lotado. E quando isso acontece, esse proletário, ele acaba ficando muito feliz, porque ele é invadido pelo que o Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. Na verdade, todos nós somos, né? Quando nós compramos algo, consumimos algo, uma roupa, um sapato, uma viagem, nós temos uma sensação efêmera, que dura pouco, né? De prazer, porque a mercadoria, né, ter posse de um produto me dá uma espécie de poder e de status, então eu fico muito feliz. Só que essa felicidade, ela é efêmera, ela vai passar. E para eu voltar a ter essa felicidade novamente, o que eu preciso? Comprar novamente, que é o que a gente vai chamar de consumismo. Então, como é que o capitalismo aliena o proletariado, né? Pelo fetiche da mercadoria, pelo consumismo, pela ideia de comprar, mas também pelo proletariado não conseguir entender que ele fez parte daquele processo produtivo e entender o seu trabalho apenas como uma necessidade para sobreviver, né? E aí o Marx vai dizer que a burguesia vai sustentar essa ideologia, vai sustentar esse mecanismo de dominação através da mais-valia e através através da mais-valia e através da alienação para estabilizar essa sociedade, né? Então você tem, na verdade, na visão do Marx, uma classe burguesa que domina e uma classe proletária que é dominada. E por trás desse processo existe uma ideologia. Para o Marx, qual é o conceito de ideologia? A ideologia é sempre um conjunto de ideias manipuladoras, né? Segundo Marx, a ideologia é sempre uma farsa, é sempre um conjunto de ideias que está sendo construído para enganar, para manipular, para desviar, para forjar. E a ideologia para o Marx é sempre burguesa. Quem cria as ideias, quem constitui as ideias é a classe dominante, é a burguesia. E o proletariado acaba sendo enganado, alienado por essas ideias, como a gente tem aqui no quadrinho. Esse é um burguês, né? Pela caricatura dá para ver perfeitamente, pela roupa pomposa e tal, e ele diz: não tenho culpa dele ter nascido no Nordeste e ser um preguiçoso. Então ele pega o proletário, moribundo aqui, né? Estereotipa. E quando ele diz que o proletariado, por ser nordestino, é preguiçoso, na visão do Marx, esse estereótipo ele é internalizado pelo proletariado. Então, o proletariado ele se sente mesmo inferior. Eu nunca vou conseguir, nasci pobre, vou morrer pobre, sou ignorante, sou burro, não tenho estudo, não vou conseguir, nasci para fazer esse serviço mesmo e tal. Então, acaba interiorizando essa inferioridade que, na visão do Marx, quem constrói é uma ideologia burguesa. E aí o Marx vai sintetizar para a gente que a classe dominante de uma sociedade produz para legitimar o seu domínio e produz sempre uma ideologia para se manter dominante, para continuar dominando e iludindo, enganando a classe dominada, que é o proletariado. E aí a gente tem aqui nos quadrinhos algumas das ideologias que o Marx vai dizer que é da burguesia. Por exemplo, os direitos são iguais para todos, que é um princípio grego chamado isonomia. Todos são iguais perante a lei. O Marx vai dizer que isso é uma farsa, que isso é uma ideologia enganadora para o proletariado se sentir equivalente ao burguês, né? Essa ideologia, na visão do Marx, aliena mais ainda o proletário, porque ele não é igual. Porque ele não é igual, porque ele não dorme na mesma cama, porque ele não tem a mesma casa, porque ele não tem a mesma propriedade privada, porque os filhos dele não estudam numa escola boa e etc. Vivemos numa sociedade democrática. Para o Marx, essa é uma grande farsa, né? A maior farsa do capitalismo é a ideia de que, por vivermos numa sociedade democrática, todos, né, temos os mesmos direitos. Ele também vai dizer que isso sustenta uma ideologia burguesa. E cada um faz suas próprias oportunidades. Essa ideologia
é conhecida como meritocracia. O Marx vai dizer que a meritocracia é uma farsa, né? Por quê? Porque não adianta nada, as oportunidades podem até estar lá, mas para alcançar essas oportunidades, as pessoas já saem de distanciamentos diferentes, né? Já saem de condições diferentes, né? Já saem de condições de inferioridade. Então, não adianta nada você ter 30 vagas para medicina, por exemplo, no FRJ, 50 vagas para medicina, e dizer, não, mas as vagas estão lá. O pobre, o negro, o branco, o rico, eles vão disputar as vagas. Só que, na verdade, a gente sabe que determinados grupos se prepararam muito melhor e vão conseguir. Outros determinados grupos não se prepararam bem porque não tiveram condições estruturais e oportunidades para isso. Então, a meritocracia para o Marx é uma ideologia burguesa, é uma farsa para alienar o proletariado, para impedi-lo de ter essa consciência de classe que ele está defendendo. Então, no sentido marxista, a ideologia é sempre uma ilusão, uma mentira, criada pela classe dominante para dominar a classe dominada. O fetiche da mercadoria contribui para essa ideologia, como eu falei para vocês, né? A mercadoria assume um prazer, uma utilidade, um poder, a gente se sente muito poderoso e quando esse sentimento de prazer vai acabando, porque ele é efêmero, a gente acaba querendo consumir novamente. Esse fetiche da mercadoria, esse slide aqui é mais contemporâneo, né? Ele é inerente à produção capitalista. Chega um momento que as mercadorias acabam ganhando vida própria, né? Como se elas fossem sujeitos, né? A maneira como a gente fala da Dior, a maneira como a gente fala da Coca-Cola, a maneira como a gente fala da Microsoft, né? Parece que são seres vivos que estão aqui vivendo com a gente. O Marx vai também estudar muito essa discussão e ele vai fazer uma crítica, já aí perto da sua morte, de como que o capitalismo mercantiliza as relações, de como que a gente acaba substituindo o valor que as pessoas têm por aquilo que elas possuem de produtos materiais, né? Então, é uma substituição do ser humano pelo ter, pela posse, né? Ele vai dizer que isso vai ser uma das grandes questões que vai colocar essa sociedade numa crise estrutural. E aí, para a gente fechar, o Marx ele vai defender que esse sistema ele é dialético, né? Uma hora ele é tão antagônico, tão paradoxal, tão contrário que uma hora ele vai ruir. E por que ele vai ruir? Porque em algum momento o proletariado vai adquirir consciência da mais-valia, consciência da alienação, consciência da ideologia burguesa, consciência das várias formas de dominação, do fetiche da mercadoria, consciência do exército industrial de reserva, né, de ter sempre um contingente de desempregados muito grande. E quando assumir toda essa consciência, esse proletário, segundo Marx, vai fazer uma revolução. O que seria essa revolução? Tirar o burguês do poder, à força, porque o burguês não vai entregar o poder. O Marx vai dizer que essa revolução seria com derramamento de sangue, e no lugar do capitalismo, implantar um sistema que ele chamou de socialismo, né, baseado na igualdade. A propriedade deixa de ser privada e passa a ser coletiva, e quem administra essa propriedade é o Estado. E quem é o Estado? Os trabalhadores, por isso uma ditadura do proletariado. O Marx deixa bem claro que esse sistema, pelo menos no início, seria bastante autoritário. Uma vez que nós nos acostumássemos a viver nessa socialização, nessa coletivização da propriedade, estaríamos prontos para dar um passo maior, que seria uma sociedade comunista. Comunista vem de comum, de comunidade, onde a gente não precisaria mais de Estado, porque teríamos a capacidade de ter as nossas próprias leis. Os meios de produção, que aqui no capitalismo são privados, é a propriedade privada, aqui vão ser socializados e seria uma sociedade justa e igualitária, né? Bom, essa era a proposta do Karl Marx. A gente vai ver nas próximas aulas de Escola de Frankfurt como que esse projeto fracassou, em partes, pelo menos, quais foram as principais críticas ao pensamento do Karl Marx. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se encontra, então, nas próximas aulas. Beijinho. Tchau, tchau.